Hoje nós estamos começando essa nova série de mensagens de Renove e pensando em a questão já do final do ano, né? Tantas coisas que ainda está para acontecer, né? A gente começa já o clima do final do ano, já pensando aí no Natal, Ano Novo, nas férias e outras coisas, mas que a gente ainda tem umas coisinhas ainda para estar resolvendo, pensando, acontecendo ainda este ano. Aí a gente precisa manter o foco ainda, né? Então, vamos falar sobre esse tema. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Alguns já conhecem esse versículo, esse texto. Nós vamos ler o versículo 27 ao 31. Está ouvindo bem aí, pessoal? Tá bom? Se quiser dar um voluminho só. Isso. Diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu vou correr o risco aqui de falar algo aqui para você nessa noite, que eu não sou especialista nisso, mas algo que eu pesquisei e algo que eu gostaria de falar aqui com vocês a respeito. Mas depois você conversa com o Lucas aqui, que ele sabe todinho sobre isso. Ele é especialista a respeito disso. Se o Marcelo Martins estivesse aqui, ele também saberia a respeito disso. Do que eu estou falando? Estou falando que alguns dizem que numa maratona de 42 quilômetros, que para você renovar as suas forças, durante então a maratona, né, ali no período que você está caminhando, fazendo, você precisa fazer algumas coisas que são essenciais para que você possa combinar estratégia de nutrição, hidratação, ritmo e força mental. E o segredo está você se preparar antes, para que assim você possa enfrentar, no momento que você chegar ali na maratona, no momento que você está na prova, você chegar então até o final. Ainda mais quando chega a fadiga, ainda mais quando começa a doer as pernas, ainda mais quando você acha que você não vai chegar até o final. Então tem hora ali na maratona que a pessoa vai ter que repor suas energias. Vai ter que comer talvez uma barrinha ali de carboidrato, vai ter que tomar um copinho d'água para se hidratar, vai ter que correr no ritmo certo, então não tão rápido, não tão lento também, mas no ritmo certo, para que assim possa chegar, que é o objetivo, passar então a linha, né, de chegada e ser não só vencedor no sentido de chegar em primeiro lugar, mas vencedor de você falar, eu cheguei ao final, eu fui até o final. Porque do contrário, pode chegar não obtendo isso, pode desistir. Muitos acabam desistindo, muitos acabam não passando a linha de chegada. E é importante se renovar a cada quilômetro, quilômetro por quilômetro. E pensando sobre isso, nessa analogia, eu penso que quando nós damos a linha ali o início no primeiro dia do ano, que é dia 1º de janeiro, e você vai caminhando então durante o ano todo, com o objetivo de chegar então no final, que é a reta final, no dia 31 de dezembro, passar a linha ali de chegada, com o objetivo, né, de chegar até o final, de não desistir, mas de persistir até o final. E pense comigo, tantas coisas que já aconteceram esse ano, tantas coisas que aconteceram na sua vida, tantas coisas que já aconteceram no nosso país.
no mundo. Daqui a pouco a gente tem a retrospectativa, né? Isso. Retrospectiva, isso. Eu estou pensando se estou falando a verdade certo ou não. É isso mesmo. Obrigado, Sueli. E aí, talvez você chegue nesse penúltimo mês do ano já cansado, né? Já talvez falando as coisas erradas. Já talvez não só cansaço físico, mas mental, emocional. Já pensando já final do ano para que você possa passar e começar de novo um novo ano renovado, restaurado, renovando as suas forças. E realmente teve um momento que nós andamos neste ano. Teve um momento que você correu, momentos que você pensou em desistir, mas o objetivo deve ser terminar e terminar bem este ano. E para isso é necessário que eu e você possamos renovar as nossas forças para continuar nessa maratona deste ano e passar então a linha de chegada no dia 31 de dezembro. Eu não sei se você já passou por um momento de extremo cansaço, de exaustão mesmo. Talvez um cansaço extremo físico, de uma viagem que você fez. E aí, quando você chega em casa, você fala assim, eu estou cansado, só quero dormir, só quero descansar, não quero fazer mais nada. Ou talvez de um exercício físico que você fez, de uma maratona que você já correu, você fala assim, eu vou dormir aqui 3 dias sem parar, porque eu não consigo mais fazer mais nada. Normalmente, quando eu chego de uma viagem, eu chego bem cansado. É algo que sua mente está cansada, seu corpo está cansado e você parece que não pensa em mais nada, somente em descansar. Me lembro da última viagem que a gente fez para a praia deste ano. Foram 2 dias de viagem, 700 quilômetros. Aí alguém fala assim, eu faço em 10 horas. Mas a gente demorou 2 dias praticamente. A gente foi parando, descansando. Mas quando a gente voltou, veio praticamente direto. E foi bem cansativo e foi bem um extremo cansaço assim mesmo, de você chegar em casa e depois você descansar. Normalmente quando o pessoal vai num acampamento, que fica lá nos 3 dias, pulando, cantando, dançando, participando de tudo que tem lá no acampamento, quando chega em casa, você que é pai de adolescente aí, de jovem, você não consegue fazer mais nada com o adolescente até no outro dia, enquanto ele não descansar. Né? Exausto. Estou falando do cansaço físico, mas também há um cansaço emocional. Como algumas situações adversas, que lutamos para não entregar os pontos. Algumas circunstâncias que nós passamos na vida, circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, que toma conta de tudo. Não só do nosso físico, mas da nossa mente, das nossas emoções, até mesmo da nossa fé. E não só situações ao contrário, mas há situações que nós queremos que isso aconteça, são sonhos e projetos que nós queremos que aconteçam, e aí a gente luta por aquilo, a gente batalha por aquilo, a gente gasta toda a energia naquilo, e parece que chega no final, a gente está cansado, a gente está exausto. É uma alegria porque a gente conseguiu aquilo que nós gostaríamos, o sonho, mas por outro lado também é um cansaço, uma exaustão, por toda a energia que a gente gastou naquilo. Talvez você já passou por situações assim. Talvez outras situações que podemos dizer sobre esse cansaço, sobre essa exaustão, que vai ser necessário renovar as nossas forças para que a gente possa continuar. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa era a situação que o povo de Israel se encontrava nesse texto que nós estamos lendo no capítulo 40 de Isaías. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que o contexto desse texto que Israel estava vivendo ali é o contexto do cativeiro da Babilônia, onde eles estavam cativos na Babilônia, e vocês vão se lembrar que eles ficaram cativos ali 70 anos até que eles pudessem ser libertos e voltar para a terra de Israel. Que eles foram lá por causa
dos seus próprios pecados, foram cativos por outros povos, pelo povo da Babilônia primeiramente, mas depois de 70 anos eles voltaram para suas casas. E o contexto desse texto aqui nos mostra sobre isso, nos mostra que eles estavam prestes a serem libertos. Esse texto vai mostrar como eles poderiam renovar as suas forças, como eles poderiam ser consolados e encorajados a não olhar para si mesmos, para suas dificuldades, para os problemas que eles estavam enfrentando, mas olhar para Deus para que assim eles pudessem ser renovados. Até porque ainda havia um longo caminho pela frente. Ainda havia um caminho para voltar para casa. Para eles voltarem e restaurarem seus lares, restaurarem sua vida na Nova Jerusalém, que eles estavam indo. Então veja que o povo estava cativo há 70 anos, sofrendo naquele país que não era deles. Estavam sem esperança, sem força para continuar lutando. Imagine uma pessoa que fica 70 anos onde parece que nada vai acontecer, que nada há uma mudança, que eles estão ali batalhando, que estão sofrendo em outro país e que não buscam em nada para que pudessem renovar as suas forças. Quantas dificuldades eles não enfrentaram? Quantas pessoas não ficaram para trás? Quantos reinos eles não viram se levantando e também caindo? Quantas pessoas que acabaram desistindo da fé e da fé em Jesus? Quantas pessoas que acabaram se entregando e servindo a outros deuses que eles viram? Os momentos que eles passaram e falaram, será que isso aqui vai ter fim mesmo? Será que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir? A gente vai voltar para casa? Porque quando você começa a ver as pessoas morrendo do seu lado, aí você fala, será que não vai acontecer comigo também? Ou será que vai ser diferente? E aí o texto fala que aquele povo estava reclamando, achando que Deus tinha esquecido deles, achando que Deus tinha esquecido deles daquele país, que Deus não estava ouvindo as orações dele, que não estava ligando para a situação que ele estava vivendo. Eles achavam que Deus tinha esquecido deles. E a verdade é que eles tinham esquecido de quem era Deus e aquilo que Deus poderia fazer na vida deles. E pensando sobre o mundo que nós estamos vivendo, quantas pessoas que estão presas em diversas situações. Situações como uma prisão da mente, como ansiedade, como uma preocupação exagerada, como a questão até mesmo dessas preocupações e ansiedade que consome a mente, que consome o corpo, porque não só a mente, mas o corpo todo sofre por causa disso. Talvez pressão que faz com que essas pessoas estão perdendo as suas próprias forças de continuar caminhando, enfrentando as dificuldades. Outras pessoas nesse período do ano estão sofrendo pressões do trabalho. Outros de estudo. Do trabalho de finalizar bem esse ano. Dos prazos que eles precisam entregar. Das coisas que eles precisam fazer para ficar tudo certinho para o próximo ano. Das pressões. Outros precisam tirar nota para passar de ano. Ver a pressão dos pais, dos professores, deles mesmos. Das coisas que precisam ser organizadas. Temos pressões de dar conta de pagar as dívidas que fizemos neste decorrer deste ano para não acumular para o próximo ano, para começar fazendo novas contas, mas finalizar bem esse ano. Tem pessoas que estão sofrendo pressões dentro da sua própria casa, conflitos em relacionamento, seja elas com o casamento, seja ela com os filhos. Tudo isso vai tirar o quê? Não só a nossa paz, não só a nossa tranquilidade, mas vai tirar as nossas forças, vai tirar a nossa energia de continuar lutando e crendo que pode ser diferente, que esse ano possa terminar diferente. Vai tirar a nossa força de continuar crendo que Deus pode fazer diferente na nossa vida.
Talvez você está que nem esse versículo, sem forças, sem energia para continuar lutando por alguma situação. Seja uma situação adversa, seja uma situação que tanto você queira. Porque a verdade é que todos nós cansamos. Como o texto vai dizer, todos nós, um momento ou outro a gente cansa. O texto vai dizer, até mesmo os jovens cansam. Ficam exaustos. Vai dizer, até mesmo os moços tropeçam e caem. E talvez você se sinta como o povo de Israel. Se sentindo cansado, se sentindo abandonado, se sentindo sem uma perspectiva do futuro. Achando que Deus não vê a luta que você está passando. Que não vê que está cansado de continuar e tentando mudar e não conseguir. Cansado de insistir em algo que não está dando certo. Cansado de tantas pressões que estão te sufocando. Cansado de tanta violência, miséria, corrupção e injustiça que nós vemos neste país. E se você tem visto o noticiário ultimamente, talvez você se sinta revoltado com as injustiças, com a violência, com a corrupção, e falando, parece que isso não vai acabar nunca. Talvez cansado de fazer o certo e tem outros do seu lado fazendo coisa errada e se dando bem. E você fala, por quê? Talvez você está cansado de amar as pessoas e as pessoas não estão correspondendo a esse amor também. Talvez cansado de servir a Deus e não ver as pessoas sendo transformadas. O que tem tirado a sua energia? O que tem tirado as suas forças? O que tem feito você cansar e ficar exausto? Pense nisso. O versículo 6 vai dizer que o foco nosso muitas vezes está errado nas coisas deste mundo. O versículo 6 diz assim, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, mas o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A verdade é que a gente esquece que a nossa vida aqui neste mundo é passageira, que ela passa. E aí a gente acaba buscando muitas coisas que são ilusões deste mundo. E uma das coisas, por isso que a gente cansa, é porque o nosso foco está nas coisas deste mundo. E porque a gente gasta toda a energia nisso, todas as nossas forças. E a gente acaba cansando e desanimando. O bom é que sempre quando a gente olha para a palavra de Deus, ela sempre nos traz esperança. Ela sempre vem nos mostrar como eu e você nós podemos renovar as nossas forças. Ela sempre vai nos mostrar uma solução. Ela sempre vai nos mostrar que a saída não é desistir, mas é aceitar ou se conformar, mas ela vai mostrar Deus na nossa vida e aquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Da mesma forma, Deus estava fazendo isso com o povo de Israel. Ele estava enviando um profeta para anunciar para o povo de Israel que as coisas iriam mudar. Estava enviando um profeta para falar do consolo e encorajar o povo a continuar crendo e confiando em Deus. E esperando por Deus. Que Deus não tinha desistido deles. Que por mais que tinha já passado muitos anos, há um Deus ainda que estava ali e gostaria de se envolver com o povo. E de mostrar um futuro glorioso. Que não está nessa terra somente naquilo que Deus faz nessa terra, mas muito mais e além disso. É isso que o versículo 2
de Isaías 40 fala sobre isso. Que ele diz que a dívida foi paga, que a iniquidade do povo foi perdoada. E é por isso que eles iriam voltar para a sua terra. Que depois de muitos anos, como o texto diz, pagou sua iniquidade. E todos os seus pecados foram perdoados. Que Deus estava enviando alguém para preparar o caminho para o povo passar, porque o versículo 3 diz assim: uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, faça no deserto o caminho reto para o nosso Deus. E onde você já ouviu esse versículo? Lá em João. João anunciando a vinda do rei, o Messias. Da mesma forma que o profeta está anunciando aqui a vinda do rei de Deus, mudando toda a história. O profeta também mostra a grandeza de Deus e o que ele pode fazer, que Deus tem o poder de cumprir as suas promessas e restaurar o povo. A gente pode ver esses versículos do 12 ao 26. Agora, quando pensamos em nós, o que renova as suas forças? Talvez um dia de descanso? Talvez você tirar férias? Como muitos já estão aí planejando as férias? Talvez um dia com a família? Talvez um dia assistindo filme? Maratonando as séries? Talvez um dia dormir, como o dia de hoje, chuvoso? Talvez finalizar o que você precisa fazer, terminar o que você precisa, finalizar, terminar. Todos esses são importantes. E alguns renovam o nosso corpo e nossa mente, mas são passageiros. O texto nos mostra algo que nós podemos nos renovar a nossa força, e que através disso, que nós aprendemos na palavra de Deus, as nossas forças são renovadas. Então, eu quero dizer aqui para você algumas coisas para a gente terminar. Renovamos nossas forças quando ouvimos boas notícias. Quando ouvimos boas notícias. Boas notícias renovam as nossas forças. Quando estamos em uma notícia ruim, há muito tempo, daquela notícia ruim, daquilo que está nos martelando, nos prejudicando, que é uma adversidade uma atrás da outra, mas quando você ouve coisas boas vindo, isso renova a sua força, renova o seu ânimo, renova a sua perspectiva, a sua expectativa das coisas mudarem. E o povo de Israel estava recebendo boas notícias. No versículo 9 diz assim: você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. Deus está, por intermédio do profeta, enviando boas notícias para o povo, dizendo: eu não estou longe, eu não estou distante, mas eu estou aqui agora. Envia, que eu estou agindo. Como o texto diz, Deus estava vindo, e o profeta estava preparando o caminho para o Senhor. Tudo seria restaurado, a glória de Deus seria revelada, ele viria com poder e governaria, ele viria e cuidaria do seu povo como um pastor que cuida do seu rebanho, como o texto vai dizer. E eu pergunto: que boas notícias são essas? As boas notícias que há um Deus que não esqueceu da gente, mas há um Deus que está vindo ao nosso socorro. Saber que existe um Deus que não esqueceu da gente, que está vindo ao nosso socorro, que vai cuidar da gente, que perdoou os nossos pecados, que vai restaurar todas as coisas. Nós podemos isso alegrar o nosso coração, encher nosso coração de alegria, encher nosso coração de força para continuar batalhando, para continuar enfrentando este mundo. Que maravilhoso saber que nós não estamos sozinhos. Que a luta que nós enfrentamos, existe alguém do nosso lado.
que seria uma boa notícia para você hoje? Que poderia renovar suas forças. Que poderia tirar você das más notícias. E te levar a coisas novas. Saber que você vai sair logo de férias? Que logo é Natal? Que daqui a uns dias tem um feriado quase no meio da semana? Boas notícias. Que mesmo sendo assim, pecadores, há um Deus que nos ama. Há um Deus que se interessa pela gente. Há um Deus que cuida da gente. Há um Deus que deseja trazer paz ao nosso coração. Que há um Deus que é o nosso descanso. Que existe um Deus que vai na frente preparando o caminho. Se isso não são boas notícias, e se isso não alegra o nosso coração, não dá força para a gente continuar caminhando neste mundo, enfrentando todas as lutas que a gente enfrenta, talvez o nosso foco está errado. Segundo, renovamos nossas forças quando percebemos a grandiosidade do poder de Deus. Olhar para Deus e entender o que Ele pode fazer, nos mostra que Ele é poderoso para renovar e renovar as nossas forças. A gente vê isso no capítulo, no versículo 12 ao 26, mas eu quero ler só o 25 e o 26, que diz assim: com quem você me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Interessante esse versículo e é maravilhoso a gente pensar na grandiosidade de Deus, no poder de Deus, daquilo que Ele pode fazer. O profeta aqui está mostrando como Deus é poderoso e que nada e ninguém é comparado a Ele. Ele que mediu as águas com a sua concha, da sua mão. Definiu os limites do céu. Definiu. Falando, vai ser aqui e aqui. Ele não precisa de conselheiro de ninguém, o texto vai dizer. Ele é a própria sabedoria, a própria justiça. As ilhas só passam de um grão de areia. Nada é tão poderoso e nenhuma nação é tão poderosa. Então somente Deus, que é todo poderoso, que pode nos dar descanso. Outro alguém não pode. É verdade que alguns descansos a gente encontra, mas a gente continua cansado, continua lutando por aquilo. Parece que dá uma trégua na nossa mente, a situação, mas se vem outras situações, se vem outras notícias más, a gente continua perdendo as forças, a energia de continuar lutando. Mas quando a gente crê que há um Deus todo-poderoso e é através dele nós podemos descansar e estar seguro nele, isso faz a gente renovar as nossas forças. Isaías 40, 28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e sua sabedoria é insondável. Somente um Deus que não cansa e não fica exausto pode dar descanso àquele que precisa. Porque se ele ficasse cansado, se ele ficasse exausto, não ia dar descanso para ninguém. Mas se esse Deus que é todo poderoso, que pode fazer isso, ele pode dar descanso a todos nós. A gente pode confiar. A gente pode descansar. E isso faz com que o povo pudesse tirar os seus olhos das reclamações, pudesse tirar os seus olhos daquilo que estava faltando, tirar os seus olhos daquilo que eles estavam querendo,
e olhasse para Deus e aquilo que Ele poderia fazer. Então, quando vemos o que Deus pode fazer em nossa vida, ao invés de a gente ficar reclamando, ao invés de a gente falar, não há um Deus que está cuidando de mim, como não há um Deus que está renovando as nossas forças, mas quando a gente olha para o poder de Deus e aquilo que Ele pode fazer, isso nos dá esperança de um dia melhor. Isso nos dá vigor para continuar batalhando. Terceiro e último, quando esperamos pelo processo de Deus em nossa vida. Se renovar é um processo, deve ser um processo contínuo na nossa vida. O versículo 31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Dá para acontecer isso? Humanamente falando, não dá. De correr e não cansar. De esforçar muito e não ficar cansado. Mas quando a gente entende essa questão do esperar, que é um processo que exige paciência, a gente entende a questão da Deus renovando as nossas forças. Porque a verdade é que nem todos querem esperar o processo de Deus. E nem todos esperam aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus. Porque a gente pensa que Deus está demorando. Porque a gente pensa que Deus não está agindo. Mas é um processo. E é um processo que Deus faz no seu modo e no seu tempo. Então vemos isso na vida dos israelitas, que no tempo de Deus todas as coisas foram restauradas. Eles voltaram para suas casas, para o seu lar, tudo foi restaurado no tempo de Deus. Isso vai exigir de nós não só paciência, mas confiança também. Confiança que Deus é aquele que cumpre todas as suas promessas. Confiança que Ele pode renovar as nossas forças. E eu e você, nós precisamos confiar que Deus age no seu tempo e no seu momento e descansar nessa palavra. Confiar que Deus está agindo, mesmo a gente não vendo. Confiar que Deus está renovando a nossa mente, nosso coração, diante das dificuldades e das pressões que nós vivemos, sem mesmo a gente não perceber. Como a comparação que o texto diz da águia, que é conhecido pela sua força, pela sua capacidade de voar alto. Assim também essa comparação nos mostra que aqueles que confiam no Senhor, eles vão elevar a sua mente e o seu coração acima das circunstâncias da vida. Não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldade, mas quer dizer que essas circunstâncias adversas não vão sugar todas as nossas energias, não vai sugar toda a nossa fé, e a gente vai ser totalmente dependente delas. Mas vai dizer que a gente vai passar por isso, confiando e descansando em Deus. Correr sem cansar significa resistência e perseverança, de continuar e não desistir, de continuar e não parar, de olhar a reta final. Como um maratonista que cada ponto ele vai olhando e vai focando. Cada quilômetro, vou focar em 10, vou focar em 20, vou focar em 30, até chegar no final. Assim também, na caminhada nossa, cada dia, focando em algo, focando em Jesus. Continuar focando em Jesus. E continuar até chegar. Estar no céu com Jesus. Caminharão e não desfalecerão. Caminhar sem desfalecer. Algo constante e algo fiel. Algo que assegura que Deus é aquele que vai nos dar força, porque a tua palavra não mente, para chegar até o final. E tudo isso é necessário a gente ter confiança e a gente ter paciência nesse Deus que renova
a cada dia. Eu quero terminar dizendo que a nossa decisão deve ser essa escolha de confiar. É uma escolha diária que você faz de confiar em Deus, descansar em Deus e entregar tudo a Deus. E como eu disse, é um processo que muitas vezes a gente não vê, mas Deus vai dando força para a gente continuar, para resistir e chegar até o final. Que a gente possa buscar em Deus essa força que só Ele pode nos dar. Força contra o pecado. Força contra as dificuldades que nós enfrentamos. Força de tudo aquilo que Deus quer nos dar para viver uma nova vida com Deus. Eu termino com esse último texto, quando o pessoal do louvor chega aqui à frente. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Que você possa descansar nessa palavra, que é aquele que vai fortalecer você se você se sente cansado. Que ele vai dar vigor para você se você está se sentindo sem forças para continuar. Feche seus olhos, eu quero orar com você neste momento. Ó Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Deus, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Senhor Jesus, foi algo, Deus, não só para mim, mas para que eu pudesse compartilhar com os meus irmãos. Para que eu pudesse falar daquilo que o Senhor pode fazer. Que é o Deus do descanso. Descanso que a gente não encontra em lugar nenhum neste mundo. A gente pode até descansar fisicamente, de uma boa noite de sono, de ir para alguns lugares solitários, de pensar e de renovar a nossa mente. Mas a verdade é que algumas pressões, algumas circunstâncias dessa vida são tão difíceis, são tão agoniantes, são tão de um modo sufocante, que em nenhum outro lugar a gente encontra para aliviar essa pressão, mas somente em Ti, Senhor Jesus, que é o nosso descanso. É algo que acontece em nós, que muitas vezes não dá para a gente explicar, mas aquilo que o Senhor está trazendo paz ao nosso coração, dizendo que vai ficar tudo bem, dizendo: eu estou contigo para enfrentar, você não está sozinho. Por isso que possamos, Senhor Jesus, descansar em Ti. Que o Senhor possa renovar, Deus, a cada um aqui nessa noite. Renovamente, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus. Talvez há pessoas aqui presas, Senhor Deus, numa ansiedade, numa preocupação exagerada sobre o futuro, sobre algumas coisas que possam acontecer. Mas o Senhor pode renovar a nossa mente para que a gente possa crer que o Senhor está conosco e que o Senhor é aquele que nos dá força para enfrentar. Renova, Deus, cada coração aqui, Pai. Renova a nossa fé, Senhor Deus, em Ti. Para que assim a gente possa crer que as coisas podem ser possíveis. Que o Senhor pode transformar o nosso coração. Que o Senhor pode transformar as pessoas, se assim elas quiserem, aceitarem e descansarem e confiar em Ti, Pai. Essa é a verdade, Deus. Renova, Senhor Jesus. Cada um aqui, Deus, se sente fracos, se sentem, Deus Pai, sem vigor nessa vida para enfrentar. Talvez se sentam pessoas que têm corrido tanto e parece que não chegaram a lugar algum. Venha renovar, Deus. Venha dar, Senhor Deus, o novo renovo do Senhor, Pai.
Em nome de Jesus, Deus. É isso que eu oro, Pai. E te peço, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Se coloque em pé, vamos cantar essa canção.